Olá, amigo, irmão, internauta. Nosso boa noite muito especial para todos vocês. Para você que está participando conosco dessa segunda noite da 33ª Semana Espírita de Nazaré, cujo tema central deste ano de 2020 é Jesus, o Educador de Almas. Portanto, as nossas boas-vindas a todos vocês nessa noite. Recebam aquele abraço virtual gostoso, massageando fraternalmente o coração de cada um de vocês. Esse evento está sendo realizado desde o dia de ontem, iremos até a próxima sexta-feira, dia 7, sempre às 19 horas, aqui, no canal Sociedade Espírita José Petitinga. A nossa Semana Espírita se apresenta com um formato diferente, inédito. Devido a esta pandemia que nos tem servido de aprendizado, um duro aprendizado, iremos desenvolver nosso evento de forma online, por meio deste canal do YouTube, gentilmente cedido para nós pela Sociedade Espírita José Petitinga. Que possamos dedicar esta nossa Semana Espírita a todos os nossos irmãos que estão trabalhando no combate ao coronavírus. Dedicar também as nossas vibrações amorosas para todos aqueles que partiram para a pátria espiritual, acometido por esta doença. Rogamos a Deus a cura para este mal, que tem ceifado vidas, causado dor e desespero em todos os cantos do planeta. Jesus, o Educador de Almas. 33ª Semana Espírita de Nazaré. São 33 anos divulgando a doutrina espírita, nos fazendo refletir sobre os mais diversos temas. São dias agradabilíssimos de comunhão de ideias, de união em preces e de partilha de conhecimentos para toda a comunidade nazarena e para o mundo, já que contamos com a internet para divulgar para todo mundo os ensinos de Jesus numa semana de luz. Esse evento é uma realização da UENA, União Espírita Nazarena, com apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia e do CR5, Conselho Regional 5. O nosso agradecimento especial aos nossos irmãos da Sociedade Espírita José Petitinga, por abrigar o nosso evento em sua página no YouTube, no canal SEJP. Estando na Terra para aprender e progredir espiritualmente, temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas. As atitudes de Jesus retratadas no Evangelho são exemplos vivos da tolerância. Mesmo traído, caluniado e perseguido, Jesus nos tolerou com serenidade e amor. Embora tolerante, o Cristo demonstrou sempre atitudes enérgicas quando estas se fizeram necessárias. Ser tolerante, portanto, não é nos contagiar com o erro ou mantermos-nos indiferentes ao mal, porém, compreendermos cada criatura na posição em que se encontra e buscarmos auxiliá-la dentro de nossas possibilidades. Sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de assegurar a nossa paz interior em busca de novos planos evolutivos. Queremos agora contar com a participação sua, você que está aí nos assistindo, para a nossa prece inicial. Silenciosamente, nós iremos envolver a cada um de vocês. Respirando profundamente, partiremos nesse instante com a sua participação ao fundo musical, que será aqui projetado, a nossa prece inicial do dia de hoje.
33ª Semana Espírita de Nazaré. Tema central de 2020, Jesus, o educador de almas. Durante a apresentação da palestra, nós estamos convidando você para registrar o seu like e aproveitar também para fazer a sua inscrição no canal da Sociedade Espírita José Petitinga, que está abrigando a nossa Semana Espírita daqui de Nazaré. A palestrante da noite de hoje é advogada e expositora espírita, trabalhadora da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção. Ela nos apresentará reflexões sobre o tema Tolerância, a arte da boa convivência. Permitido pelo Cristo Jesus, com as graças e as boas vibrações do universo de todos nós, recebemos nesta noite Luziane Bahia. Gratidão, meu irmão. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente com cada um de nós. Gostaríamos de agradecer à União Espírita da cidade de Nazaré, aqui na Bahia, pela 33ª Semana Espírita, por este momento que nos une a todos, corações irmanados, nestes dias tão especiais, de desafios das nossas ações, dos nossos pensamentos, e estarmos juntos numa Semana Espírita é de muito valor e de muita gratidão. Agradecemos por esta oportunidade, pelo convite. Agradecemos a todos que estamos juntos, para que juntos mantenhamos o nosso coração, a nossa mente em uníssono em relação ao nosso Cristo, ao nosso Jesus. Em o Evangelho de Mateus, encontramos do capítulo 5º ao 7º, o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que desafia qualquer tipo de ideação por ser o mais completo, por abarcar em grande expressão os ensinamentos transcendentais, a mensagem do Evangelho de Jesus. Como disse Gandhi, se todos os livros de cunho espiritual, de cunho transcendental, eles fossem perdidos, mas se fosse preservado o Sermão do Monte, nada estaria perdido. A conexão do ser com a espiritualidade maior estaria mantida. Por esta forma tão bela de o evangelista Mateus e também Lucas, que registra o Sermão do Monte, trazerem ensinamentos que são do Mestre, iniciando com as bem-aventuranças, mostrando-nos degraus de transformação, de conquista pessoal, trazendo-nos aspectos da missão dos discípulos, o Pai Nosso, aquelas advertências em relação aos ditames da lei e a forma como ele, Jesus, vinha ensinar e vinha trazer. Enfim, um feixe seguro de orientações, de circunstâncias, de chamados, de reflexões, que todos nós precisamos debruçar a nossa atenção para que tenhamos um grande valor apresentado a esta lição que Jesus nos trouxe. Logo no capítulo 5º, dos versículos 17 a 20, a abordagem do Mestre é sobre a lei, a justiça e o reino. E o evangelista Mateus assim transcreve: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus.
Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É como se a lei se apresentasse dentro do que vigorava, do que estava vigente. A justiça é uma proposta grandiosa, profunda, de um olhar mais amplo sobre o direito que cada um possui, que cada um tem de abarcar em si. E o reino, essa conquista pessoal, de vivendo a lei, compreendendo a justiça, alcançando a produção da transformação em cada um de nós, que é a construção deste reino em nós. No finalzinho deste trecho, no versículo 20, neste capítulo 5 de Mateus, Jesus adverte: não vai ter como alcançar o reino dos céus se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. Os escribas eram aqueles considerados os defensores da lei de Moisés, mas também intérpretes desta lei para o povo. De uma certa forma, coadunavam os seus comportamentos àquela seita farisaica, aos chamados fariseus, onde um e outro se opunham às inovações. Aqueles que apresentavam inovações, os inovadores, que trouxessem propostas sociais, proposta de vivências diversas das que até então estavam vigentes, de que até então simbolizavam regras de comportamento ou de atuação do grupamento social. Os fariseus, pertencentes à seita farisaica, eram defensores de um comportamento externo, muito automático, muito cheio de aspectos a serem observados como adornos, como se a própria lei, voltada a Deus, tivesse de ter todo este adorno, todas estas condições para que esta lei fosse observada ou vivenciada. Eram verdadeiros fiscais do comportamento, onde a forma de se adorar a Deus, de representar esta adoração, deveria seguir diversos aspectos a serem observados. E os fariseus e os escribas estavam sempre apostos, observando como sinceros e exímios fiscais o comportamento do outro. Tanto que assim, encontramos em diversas passagens eles estando presentes em situações e em momentos de lições do mestre. Porque eles estavam a observar como é que seria o comportamento daquele que muitos estavam a chamar de Salvador, a chamar de Messias, a chamar de Mestre. Quem era este que vinha e trazia um comportamento onde o seu verbo era expressivo, mas a sua ação era muito mais? Onde este homem estivesse, este homem tão simples, um filho de carpinteiro e igualmente carpinteiro, que onde ele estivesse, ele estava rodeado de algumas pessoas. Onde os seus anúncios de milagres, anúncios de consolação, de cuidado, de proteção, de ensinamentos, chamavam a atenção dos escribas e fariseus, que possuíam uma forma de viver a lei rasa, superficial, como se fosse uma imagem a ser muito bem ornada, organizada, para que outros vissem, pudessem avaliar, julgar, mas não que aquilo representasse uma penetrabilidade da mensagem sincera, daqueles ensinamentos de Moisés que poderiam ter repercussões internas e que poderiam ter um olhar de sinceridade comportamental. Dentro deste verniz, eles seguiam a adoção numa sociedade, num comportamento automático. E Jesus, vez que outra, os considera como exemplos nas passagens e, obviamente, a não serem seguidos. Porque eram comportamentos que se espraiavam na sociedade, mas que estão distantes do real sentido
da construção do reino dos céus em nós. Neste momento, quando Jesus cita que a justiça, a nossa justiça, tem de ser acima da dos escribas e dos fariseus, ele nos faz um convite. Nós sabemos que a mensagem do Mestre, ela é recheada do maior dos sentimentos. Segundo o Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a lei de amor resume, traz a lume a doutrina de Jesus por inteira. Porque Jesus é a representatividade do amor. E para o amor não existem condições. Para o amor não existem privilégios. Para o amor não existem barreiras. E Jesus veio viver em carne, num ato de missão, de devotamento, de doação, este amor em excelsitude, para ensinar à humanidade o significado deste sentimento. O que é que significa amar? E se a doutrina de Jesus pode estar incerta na lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, traz um comando fundamental para a observância de todos nós, em termos comportamentais. Amar a Deus, o Pai Criador, que está acima de todos nós, Senhor de tudo, que diante de tanto amor, nos trouxe a vida, nos concedendo a oportunidade de alcançarmos, vencendo desafios, o nosso próprio crescimento. De termos o gosto de conquistarmos valores essenciais à nossa transformação. E termos esta experiência de podermos avançar sobre nós mesmos. De hoje estarmos de uma forma e diante do amor que não cessa de nos conceder oportunidades. Amanhã, estarmos um pouco melhor do que hoje. Tendo a oportunidade de avançarmos sempre. Pai de bondade, de justiça, de misericórdia. Um amor que Jesus nos apresentou, expressando-se para com o outro da mesma forma como nós trazemos ao nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mostrando uma vinculação tão nítida entre nós e o próximo. Onde este próximo, em que pese estar tão próximo fisicamente ou tão distante fisicamente, sempre é próximo. Porque sempre tem conosco a conectividade de termos sido criados pelo mesmo Pai. Nos conduz no grande berço, no grande celeiro da fraternidade universal. E nos permite que todos, sem exceção, estejamos imersos nesta grande oportunidade de convivência, de aprendizado salutar ao nosso crescimento. E nesta relação mútua, vamos percebendo o valor do amor em nós e do amor para com o próximo. Vamos percebendo, à medida que as experiências vão se sucedendo, o quanto é imbrincada esta relação. E o quanto fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito complementa este feixe de ensinamento de Jesus. Mostrando que nesta relação sempre há a estrada com a mão dupla. Daquele que tem a oportunidade de ensinar, de conceder, de elucidar, e aquele que tem a oportunidade de fazer o mesmo, que naquele instante está aprendendo e que no momento posterior é aquele que aprende, que elucida, que instrui, que educa. Então, nesta grande seara chamada amor, é que Jesus vai destrinchando tudo que é essencial para que alcancemos o objetivo máximo, que é conquista diária nossa, chamada felicidade.
que não é um projeto por vindouro, é um projeto do tempo presente, é um projeto do agora, que depende da nossa dedicação, do nosso olhar, das nossas forças para ser realizado. E nesta conjuntura, nós começamos a perceber o quanto há uma interdependência, o quanto que para nós avançarmos, experienciarmos o amor, é necessária a vida de relação. Por mais que amar o próximo seja da mesma forma como nós nos amamos, não há como exclusivamente nos amarmos e não termos a faceta próximo e Deus para completar esta tríade de junção nesta proposta de alcance e da percepção educacional do amor em nós. Não há como. Começamos a perceber, à medida que avançamos, que nós temos um celeiro de pessoas, um celeiro de diversidades, e que estas diversidades se apresentam tão grandiosas no contexto social. Começamos a olhar que cada pessoa é um complexo, é uma estrutura organizacional complexa. Porque além de ser a bagagem daquilo que está presente na atual existência, além de ser tudo que faz parte desde a nossa infância, desde os momentos intrauterinos, que constitui a nossa encarnação atual, tudo que vivenciamos na infância, tudo que trouxemos na adolescência, na fase adulta, em que pese nós sermos o arcabouço de todas estas vivências, e isso já é suficiente para nos diferir uns dos outros, porque nós não temos experiências carnais idênticas. Além disso, recuamos na história do espírito e encontramos uma trajetória vasta, de diversas experiências, que faz com que nós tenhamos a consciência e a percepção de que a nossa personalidade ela não foi forjada no agora, e que traz e que carrega em si esta bagagem da anterioridade, dos momentos que nos precedem desta história atual. Então, olha como tudo é tão complexo. E é por isto que, diante de tanta diversidade, a gente não consegue unicamente traçar questões que são gerais. Por exemplo, para que exista uma ordem numa sociedade que é tão diversa, são necessárias as leis. As leis para que o senso de justiça que cada um tem, que guarda em si, possa ser equalizado com estas leis que são sociais, que são regras para que a paz possa viger. Já pensou se cada um de nós faz o que dá na mente? O que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é justiça? O que a gente acha que deve movimentar a sociedade? Imagina. Se a gente já vive desafios inúmeros, tendo as leis para assessorar esta boa convivência, imaginemos se não fosse assim. Seria um grande caos. Seria um grande embate onde haveria, sim, vencedores e vencidos. Onde haveria uma opressão e um oprimido. E haveria uma subjugação de uns para com os outros. Mas as leis, elas colocam para a sociedade uma proposta geral, dentro de um contexto que vai se especificar nas relações humanas e que quando nós não conseguimos resolver naqueles núcleos, seja família, seja ambiente de trabalho, seja ambiente social, quando nós não conseguimos resolver por nós mesmos, a justiça humana advém como necessidade da própria sociedade que lhe autorizou a intervenção para que a paz possa acontecer. Em que pesem estas leis, em que pese este cenário todo na tentativa de convivência tão pacífica, as palavras que nós falamos há pouco, elas continuam existindo. Opressor e oprimido. Subjugador e subjugado. Aquele que é vencedor e que é vencido. Por quê?
Porque além das leis materiais, são necessários comportamentos essenciais nas leis interiores, no processo interior, na construção de cada um de nós. Tanto assim é que a lei apresenta quais são os comandos ideais e nós, seres humanos, nos comportamentos particulares, reservados, ou nos pequenos grupamentos sociais, podemos nos comportar de maneira diversa. E receberemos a sanção desta lei, demonstrando-nos que aquela atitude não foi correta e que nós não deveríamos insistir, nem persistir naquele comportamento em prol de todos. Mas ainda encontramos nos dias atuais, depois do mundo conhecer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois do mundo falar tanto em igualdade, em fraternidade, em liberdade, depois do mundo levantar tantas bandeiras em prol da paz, ainda encontramos discursos preconceituosos, de intolerância, de ausência de respeito, de ausência de compreensão. Dentre as pessoas tão diferentes do nosso ciclo de convivência, quando nós temos afinidade, propósitos de ideais que se assemelham, pensamentos que se equiparam, tudo isso se torna mais fácil. São afinidades naturais, que às vezes a gente só de pensar o outro já captou, só de imaginar o outro já está realizando. E isso nos trazer tanto bem-estar, tanta satisfação, tantos momentos de alegria. E é como se fosse uma seara onde pouco temos problemas. Pouco. Porque ainda guardamos em nós, mesmo dentro do celeiro de afinidades, intolerâncias. Porque as intolerâncias, elas residem como reflexo de algo que está dentro de nós, que faz parte dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos, que se chamam orgulho e egoísmo. Como nos ensinam os espíritos, queremos saber a fonte? Volvemos, retornemos, mergulhemos no mais íntimo de nós, queremos encontrar estas duas chagas, estas duas dificuldades que recalcitrantes em nós, diante das nossas escolhas, trazem as suas consequências, danosas para nós em primeiro lugar, e para os outros que recebem as nossas ações, a posteriori. Então, ainda neste desafio da convivência, se com aqueles que nós temos afinidade, às vezes nós somos intolerantes, imaginemos com aqueles para os quais não temos simpatia, ou que simplesmente são diferentes de nós. E esta parte, a diferença, parece que nos instiga como característica humana. A palavra é diferença. A palavra não é superior e inferior. A palavra não é bom ou mal. A palavra é diferença. Existe um momento em que temos de ser tolerantes para com o mal? Existe. Ser tolerante com o mal, compreender o mal, não ser conivente com ele. Mas em um estágio muito mais necessário de labor. É o cenário das diferenças. Onde nós ouvimos diferenças, onde nós sabemos e vemos que são as diferenças, mas escutamos. O outro é inferior a nós. O outro diverge de nós no pensamento e por isto o meu pensamento é superior do que o dele. Isto não deve existir porque é diferente de mim. Em um livro chamado Homo Sapiens, muito conhecido, de Youlaf Noir, ele nos traz a história da humanidade muito interessante. É uma reflexão bem interessante, onde não tem a presença da doutrina esclarecedora e libertadora. E a gente que estuda o Espiritismo vai ali tentando colocar as lacunas, onde ele mesmo, como historiador, diz: isto nós não sabemos, isso cabe a Deus. Ele até coloca assim em alguns trechos.
ele diz que no surgimento do Homo sapiens, que pode ser coincidência ou não, mas onde o Homo sapiens se fazia presente na sua trajetória, ele promovia uma extinção, uma saída da espécie que lhe fazia anterior, que estava ali a habitar aquele lugar, aquele espaço. E o autor diz assim, é como se o Homo sapiens não tolerasse aquilo que lhe é diferente, tendo dificuldade em aceitar o que é diferente, de conviver e por isso ter de dominar, vencer, como se fosse criar um espaço de proteção daquilo que domina, daquilo que é necessário para a sobrevivência. Quando olhamos os homens primitivos, isso faz todo sentido, que é o sentido da sobrevivência, o sentido da prevalência, o sentido da força, a presença da ignorância, a ausência em muitos contextos do seu aspecto mais aprimorado, onde vai ser desenvolvido ao longo das reencarnações. Isso nós conseguimos entender. Mas quando chega para o momento atual, do homem com o seu olhar tecnológico, com o seu olhar para a transcendentalidade e a ausência de compreensão para as diferenças, se faz tão contraditório, tão abissal. E é nesse terreno que a tolerância precisa estar presente como a arte da boa convivência. E nós podemos perguntar, tolerar por quê? Tolerar para quê? Primeiramente, porque pela própria característica de cada um de nós, seres humanos, nós somos gregários. Precisamos do outro, mesmo que não queiramos. Nós precisamos para sobreviver. Nós não temos como conquistar tudo e sozinhos. Nós precisamos das diferenças. Para que cada um, dentro do seu campo de atuação, dentro do brilho da sua luz, dentro do seu talento a ser expresso no contexto da criação, possa contribuir para a construção da própria personalidade e da personalidade alheia. Tolerar o outro significa tolerar o que há do outro em nós. E entender o que há em nós que é do outro. E entender que não existe este outro numa acepção que diverge e está tão distante de nós. Este outro, em verdade, tem um pouco de nós. E nós temos um pouco dele. Não sei se os irmãos já fizeram este exercício, mas eu fiz algumas vezes, certo dia eu estava pensando nisso, mas eu ri tanto. Eu ri de mim mesma. Eu recuei a mente, eu estava fazendo um determinado desenho no papel, e alguma coisa que me é habitual, um formato de letra que me é habitual. E naquele momento eu fiz assim, mas por que eu faço essa letra? Por que eu faço esse desenho e dessa forma? E minha mente, como a magia da memória, recuou e foi a um momento da minha adolescência, onde eu estava entre amigas, eu não tinha muitas amigas, tinha algumas, sempre fui muito reservada, e tinha algumas muito próximas. E uma em particular, muito próxima, ela fazia esses sinais. Estas anotaçõezinhas que eu faço quando eu estou escrevendo. O formato, o jeitinho. E a minha mente recuou exatamente para o momento em que ela fazia este traçado no papel. Eu olhei e falei, meu Deus, mas que bonito. E é como se eu dissesse, eu também quero. E naquele momento eu fiz o traçado junto com ela. E eu nunca mais abandonei isso. E quando eu recuei a minha mente lembrando disso, foi tão prazeroso, porque é um pouco dela em mim. Ela não passou como ninguém passa em nossa vida, sem deixar a marca, sem deixar um pouco da pessoa em nós. Então, lê do engano, isso é eco do orgulho e do egoísmo, imaginarmos que nós somos por causa dos nossos méritos, por causa das nossas conquistas, por causa da nossa inteligência, por causa das nossas habilidades, e aí vai uma vaidade. Nós somos. Por causa do grande celeiro da fraternidade,
no qual nós estamos imersos desde sempre. E quando adquirimos a consciência na condição de espíritos individualizados, é o grande exercício de trazermos para esta consciência esta verdade, esta noção, do quanto tudo é tão solidário, do quanto tudo está tão embrincado. Então, por que ser tolerante? Porque nós precisamos da tolerância para conosco mesmo também. Porque precisamos tolerar o outro para que consigamos sobreviver. Precisamos aquecer na compreensão do que o outro é, para que a convivência possa ser possível e a nossa vida possa alcançar o patamar que ela precisa alcançar. Que advém desta conjugação, deste conjunto de experiências que envolve a todos nós, que pertence a todos nós. Então, o primeiro ponto seria este. Um segundo, o próprio Emmanuel nos diz, quando ele fala na revista do Reformador, de 1966, o título é Para com os Inimigos. Ele diz razões para amarmos os inimigos. Só que as razões se aplicam, nesse caso, à tolerância. Porque a primeira destas razões, ele coloca, é porque todos nós somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, diz ele, nós temos de amar os inimigos. Porque não há distinção para o Pai entre nós. E se todos nós temos esta condição de fraterno, de fraternal, precisamos entender o que isso significa. Precisamos entender que esta linha de separação nossa para com o outro é muito tênue. Porque até mesmo aqueles com os quais nós não nos simpatizamos, eles nos auxiliam a forjar a nossa personalidade. Há aqueles que se nos apresentam como adversários, que se nos apresentam como inimigos, são grandes construtores da nossa coragem, da nossa força, da nossa persistência. Nós somos corajosos, fortes, persistentes, porque temos desafios, sejam naturais, mas também por muitos, que atravessam o nosso caminho e que nos testam e que nos provocam a retirarmos de dentro de nós aquilo que ainda está ofuscado, para que venha brilhar com toda a sua pujança. Então, quando Emmanuel sinaliza que nós somos irmãos, é como se dissesse, tem muito de nós no outro. Tem muito do outro em nós. E precisamos ter este olhar para que a tolerância possa ser uma efetividade. Mas o que vem a ser tolerar? O que é que os espíritos nos dizem sobre tolerância? Tolerância por si mesmo, se nós olharmos, por exemplo, aqueles que possuem tolerância na alimentação, são aquelas pessoas que conseguem se alimentar de uma variedade e não ter aspectos que possam incomodar, que possam trazer enfermidades. São pessoas que toleram muito bem os alimentos, que suportam muito bem os alimentos. Pessoas que possuem tolerância a medicamentos. Pessoas que conseguem lidar, que a sua genética, a sua característica orgânica traz estas possibilidades. O contrário, sempre demonstra uma fragilidade. A intolerância perante um alimento mostra a nossa fragilidade, a nossa limitação em relação àquele alimento. A nossa intolerância em relação a algum medicamento, de igual forma. E os espíritos, observando este conceito mais comum dentre nós sobre a tolerância, nos convida a alçarmos voos mais expressivos na interpretação desta arte de bem conviver. Diz-nos Emmanuel, por exemplo, que a tolerância é refletir fraternalmente. É refletir em nós a fraternidade, a irmandade, esta condição de que nos aproxima, de que todos somos assemelhados, semelhantes. Nós não somos iguais, idênticos, nós somos diferentes. Mas temos as similitudes, aquilo que nos aproxima,
esta fraternidade. Ele diz também que a tolerância é como se fosse o cimento que permite que as uniões se efetivem. Ora, o cimento dá o alicerce, dá a base, propicia outras conquistas, propicia outras possibilidades. O Espírito Joana de Ângeles, por sua vez, tão lindamente, tão profundamente, diz que tolerar é compreender o outro e estender-lhe as mãos quando ele necessitar. Então, tolerar exige, dentro do seu conceito, trazido pelos Espíritos, uma ação. E Joana deixa isso muito claro. O livro Jesus e a Atualidade. Ela deixa isso muito claro. É o compreender que faz o movimento de aceitação, de não julgamento, de observar o outro, de respeitar o outro como ele é, mas também de estender-lhe as mãos. É interessante que esse primeiro passo, só este, já é bem difícil. De compreender o outro. Volvemos às relações familiares, que estão tão próximas de nós, cada vez mais próximas nessa quarentena. O quanto nós estávamos distantes da família, e esta convocação faz com que nós voltemos para o nosso interior e para a família, para convivermos bem de perto daqueles que não estão conosco por acaso, que têm muito a nos ensinar porque são livros expressivos, conhecedores das nossas escritas, da nossa história. E a recíproca é verdadeira. Então não estamos por acaso ali vinculados. E encontramos as simpatias, as antipatias, as afinidades, as relações que se mostram desafiadoras. E ali mesmo existem as diferenças. É o primeiro núcleo social do ser, onde tem a possibilidade de aprender o significado de renúncia, de paciência, de abnegação, de devotamento, de fraternidade, de solidariedade, de amor, de tolerância. Ali é o primeiro celeiro que nós volvemos e que estamos vivendo estes momentos tão especiais e únicos. Nós, de nenhuma forma, podemos maldizer o momento que estamos a viver. É um momento difícil, de dificuldades, mas nós temos de olhar todo o processo de educação, como Jesus, como exímio educador das almas, nos faz perceber através do seu evangelho. Para que consigamos daquilo que aparentemente nos traz uma adversidade, nós conseguirmos florescer do pântano que nós guardamos em nós. Florescer diante das nossas iniquidades e conseguirmos apresentar, no momento de tanta dificuldade, o perfume das nossas flores interiores, da nossa beleza interior. Então, dentro desse contexto familiar, encontramos algumas características onde aqueles que ali convivem já querem submeter uns aos outros à sua vontade. Os filhos vão dizer que são os pais. Que os pais é que querem que eles façam à vontade, que sigam a vida do jeito que eles querem. Tem um pouquinho de fundamento. Tem um pouquinho de sentido. Mas os pais vão dizer, nós só queremos proteger. É só o amor. É só a característica de proteção. Mas encontramos nas diversas personalidades, nas diversas personagens, seja o papel que esteja a representar naquele contexto, uma tentativa de que a vontade da gente, a verdade da gente prevaleça em relação ao outro. Onde ao invés de nós fazermos o que nos é mais próximo, não é fácil, mas é o mais próximo, que é mudar a nós mesmos, nós queremos mudar o outro. E a diferença do outro nos incomoda. E é nessa dificuldade que reside a ausência da compreensão. Porque a gente olha a diferença, vê que é diferente, entende que é diferente,
Mas a gente não quer que seja diferente. A gente quer que pense igual a gente, que siga igual a gente, que se comporte da mesma maneira, enquanto que a beleza do mundo está no seu colorido. Não somente das cores da pele, mas no colorido dos pensamentos, no colorido das opiniões, no colorido das ações. Nesta grande conjugação de cores que torna tudo mais belo e que faz com que nós olhemos para o outro e vejamos que naquela diferença que tanto nos incomoda, existem aspectos que nós conseguimos observar, tomar como exemplo e vencer a nós mesmos. Se aquilo que deve ser a nossa preocupação, que é a nossa transformação, tudo que foi em termos de observação, de educação de comportamento, de exigências, entre aspas, que tragamos para nós. Para o outro, a proposta é a caridade, que entra a benevolência, a indulgência e o perdão, como entendia Jesus. Onde a tolerância, segundo a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não saiba que a vossa mão esquerda dá a vossa mão direita. Em Instruções dos Espíritos, caridade material, caridade moral. Nós encontramos a irmã Rosália falar que, em verdade, tolerância é uma forma de caridade moral. Para o outro, sempre este aspecto de compreensão, sempre este aspecto de entendimento, sempre esta oportunidade. Mas a gente sempre inverte um pouco. E no momento que vamos elaborar estes conhecimentos, invertemos tudo. Justificamos os nossos atos, as nossas ações, não nos adotamos de disciplina, não adotamos aquelas influências que o outro nos promove, que são positivas e que são da convivência, e nos arvoramos a observar o outro, a criticar o outro. Olha como a irmã Rosália, ela é divina nesta mensagem. Ela diz assim, o item é o item 9, é o primeiro item de Instruções dos Espíritos do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Olha o trechinho que ela coloca. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Olha que interessante. Suportar. Como essa palavra tem um peso? Eu tenho que suportar aquela pessoa. Aquela pessoa me é diferente, ela pensa diferente, a sexualidade é diferente, e eu tenho que suportar essa pessoa. E aí ontem, no Evangelho, arquitetado pela Juventude Espírita Ninarueira, pelos próprios evangelizandos, eles que organizaram, que estabeleceram dia, às segundas-feiras, às 21h30, para o estudo do Evangelho, todos nós juntos, evangelizadores, coordenadores, evangelizandos. E a página de ontem foi essa. E quando nós estávamos comentando, todos opinando, um dos jovens disse assim, mas eu não enxergo suportar como uma forma com esse peso, né? Suportar, eu tenho que aguentar o outro, eu tenho que... Ele falou, não olho com esse peso. Suportar de dar suporte. Meu Deus, faz toda a diferença. Suportar de dar suporte. De oportunizar, de sustentar. Porque, como diz o Espírito Joana de Ângeles, não é somente compreender. Porque a compreensão pode estar nas diferenças. Mas quando o assunto for erros, for o mal, for o negativo, não é só compreender o estágio de condição do outro. Não é só entender que o outro escolheu aquilo que ele escolheu para fazer. Ele teve aquela decisão que é reflexo da sua vontade. Mas também estender-lhes as mãos quando ele estiver caído. Porque aquelas mãos são as mãos da tolerância, que ali está vestida de misericórdia, ali está vestida de amor e que é o próprio Jesus que opera através de nós, quando assim nós nos predispomos a ser. Porque é através de nós,
O que está em verdade a se movimentar é a própria caridade. Então vem ela e diz, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro. Saber ser surdo diante de uma palavra zombeteira. Não ver o sorriso de desdém. Ora, a irmã Rosália fala com os nossos sensores. Percebamos. Calar-se, saber ser surdo, não ver o sorriso de desdém. E a gente pode dizer, isso é difícil. Difícil por quê? Porque calar-se, fazer-se de surdo e dizer que não viu é renunciar-se. É renunciar a si mesmo. É naquele momento não ter a crítica que vai fazer com que aquele que já está caído desça ainda mais. Olha como ela mexe com os nossos sensores. Quando ela mexe com os sensores, é como se ela dissesse, não julga. Porque todas as vezes que nós falamos, sai de nós aquilo que nós temos em nós. E se o outro se comportou de uma forma que eu não compreendo, que eu não consigo tolerar, que eu não aceito, que eu não entendo, das minhas palavras advirão julgamentos. Do meu olhar advém o julgamento. Eu estava num determinado ambiente, eu era adolescente, hoje eu estou lembrando das minhas coisas na adolescência, eu estava com a minha mãe. E a minha mãe tem uma forma muito alegre de viver, muito expressiva, extrovertida. E eu sempre tive uma forma muito tímida de viver. E eu acho que a gente faz uma parceria legal, porque ela me instiga a estar mais extrovertida e eu também a instigo a estar mais tímida, a estar mais dentro dela. E nós estávamos num ambiente onde ela estava fazendo algum comportamento para mim, para minhas primas, e nós brincávamos, ríamos, quando de repente um grupo que estava ao lado olhava e criticava com o olhar. E aí uma das minhas primas falou assim, você viu aquilo? Mas por que está olhando? Por que está fazendo? E aí minha mãe disse assim, mas deixa olhar, o que é que tem? Não tem problema. Nós não estaremos diferentes porque existe uma crítica. Nós somos quem somos. Estamos fazendo alguma coisa de errado? E a gente disse não. Nós só estamos brincando em público. Isso fez com que aquelas pessoas criticassem? O que é que tem? Olha como o olhar diz muito. A forma como nós olhamos. E aquilo que ouvimos, como repercute em nós, como transforma as nossas emoções, como ingessa os nossos sentimentos, como contribui para as nossas ações, como é diferencial nas nossas atitudes. Então a irmã Rosália nos convida a não julgarmos. Acima de vós, muitas vezes erradamente se supõe acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Não ovacionar, não engrandecer aquilo que no outro não representa um aspecto positivo. É uma caridade moral. E diz-nos o Espírito Joana de Ângeles, isto é tolerância. E o quanto nós necessitamos da tolerância nos nossos aspectos mais íntimos da realidade e da convivência. Em o livro Vidas Vazias, o Espírito Joana de Ângeles, nesse livro aqui, no capítulo 6º, que ela denominou A Convivência, ela fala da tolerância. Ela diz assim, a tolerância, então, faz-se indispensável para a compreensão e a bondade, a fim de diminuir o choque de desidentidade e auxilia com os recursos da lealdade, mediante os impulsos de ascensão e de caridade. Impulsos, ações. E o quanto vemos ainda, como estamos imersos na ausência de tolerância social, na ausência de tolerância religiosa,
na ausência de tolerância política. Esta, então, de alguns anos para cá, no Brasil, realmente ficou quase impraticável nós conversarmos a respeito. Porque não há respeito. Porque não há compreensão, não há entendimento. Que um pensa de uma forma e que o outro pensa de outra forma. Como diz o jargão popular, que alguns assuntos, dentre eles a política, a gente não deveria conversar. Por quê? Porque isso iria trazer adversidade. Mas nós falamos, diz o Espírito Joana de Ângeles, para que melhor consigamos nos entender. As palavras não conseguem traduzir todos os sentimentos, todas as emoções. Mas o falar nos permite traduzir o pensamento. Já é algo que se materializa e é um pouco de nós que se exterioriza para que a gente consiga conviver e adequar os pensamentos. Se nós estamos num diálogo e as pessoas elas defendem pontos extremistas, diametralmente opostos, deve existir o respeito. Para que daquela conversa não surjam inimigos onde antes eram amigos. Então, há alguns anos, vemos no celeiro do nosso país inimizades. Por causa deste que votou naquele, por causa daquele outro que votou naquele outro, e que este seria melhor do que aquele. Familiares brigando. Sem entender que cada um tem o seu direito de exercer a cidadania através do voto e defender os seus pensamentos. Defender aquilo que acha que é correto. Sem que para isso desrespeite, existe um limite. E este limite está exatamente onde inicia o terreno de atuação do outro. Onde vai a liberdade do outro. Onde paira o direito do outro. Então observamos intolerâncias religiosas, diversos grupamentos de seitas de expressão da fé se opondo. Eu vivi uma experiência linda pela concessão do meu irmão. Nós lá em casa somos 3. Eu sou a mais velha, mas não parece não. Eles parecem mais velhos do que eu. Eu sou a mais velha. E o caçula, ele fez a evangelização, como todos nós, como os 3, né? Participamos da evangelização, estivemos presentes na casa espírita, ele assim esteve na infância. Quando chegou na adolescência, ali já não se identificou tanto. E seguiu para buscar o seu rumo. Teve aquele momento que alguns jovens atravessam de distanciamento, mas ele fez o retorno dele. E ele buscou uma igreja evangélica. E desde então, ele busca essa forma de se conectar, de através desses ensinamentos, do estudo do Antigo Testamento, do estudo de Jesus, do estudo do Evangelho de Jesus, tanto do Antigo quanto do Novo, da Bíblia, né? Trazer estes comportamentos materiais à sociedade. E era aniversário dele. E ele nos convidou para fazer parte do culto na sua igreja. E aí eu fiquei pensando o quanto, quando a gente não conhece alguma coisa, o quanto a gente julga, o quanto a gente tem preconceito, quando a gente não sabe, o quanto a gente se distancia e perde a oportunidade. E eu disse assim, meu Deus, vai ser a oportunidade de eu conhecer como é que é esse culto. Porque a gente ouve aquilo do que vem do preconceito, que são as críticas, as observações que não são elevadas. E a gente fica ouvindo e diz, não, vamos ver como é que é. E ele me convidou para fazer parte do culto no dia do aniversário dele. Meus irmãos, eu vi um cenário de fé que eu me arrepiava por segundo. Eu vi tanta beleza íntima, tanta unção, tanta verdade, que em muitos momentos eu vinha as lágrimas, emocionada, porque Jesus está ali, porque Deus está ali, porque os bons espíritos estão ali. Porque o espiritismo não é a religião do futuro, não veio para entrar num celeiro religioso e trazer disputas, veio para ser o futuro das religiões, para espraiar o conhecimento e permitir que todos nós tenhamos
dentro daquilo que compõe a nossa realidade, a nossa libertação. Trazendo a bandeira, o Espiritismo, a bandeira da reforma interior. E de fora da caridade não há salvação. Eu me emocionava o tempo todo. A forma como o pastor interpretava o Antigo Testamento, onde de forma preconceituosa eu já ouvi: ah, não, é sempre a mesma maneira, como se estivessem parados no tempo, como se estivesse a traduzir somente o que está ali naquele contexto social. E o pastor colocando nos dias de hoje e dizendo: este ponto aqui, será que vocês não observam hoje isso na sociedade? A forma de honrar, de dignificar o Evangelho de Jesus. E o que nós sentimos ali é que não há dúvida de que todos nós somos irmãos. E o que nós sentimos naquela igreja que o nosso irmão frequenta foi o que Humberto de Campos disse quando intitulou o seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali não está escrito pátria do Espiritismo, é pátria do Evangelho de Jesus. Porque todos nós somos irmãos e precisamos respeitar os caminhos mais confortáveis, mas que coadunam mais com a expressão de cada um. Porque desta forma é o viver fraternal. E quando fazemos isto, percebemos os pontos de contato e o quanto Jesus é falado, mesmo em organizações, em pensamentos que não são cristãos, mas que ali elevando o bem, o amor, a bondade, é como se o Cristo estivesse a falar. Porque, em verdade, como ensina-nos Emmanuel em A Caminho da Luz, todos aqueles que estão ali, que vieram antes de Jesus, que vieram com Jesus, ou que advieram depois, então, são todos seus prepostos. Todos vieram, aqueles que trouxeram a mensagem do bem, da construção de um ideal do bem, todos são os prepostos, que vieram para colaborar nesta grande seara. E aqui é a pátria do Evangelho. A fé que vi naquela localidade fez-me com que ao final eu fosse cumprimentar. Eu já iria naturalmente. Mas eu fui muito mais empolgada e feliz por constatar aquela beleza. E cumprimentando o pastor, ele perguntou: qual a igreja que você professa? E eu disse: pastor, eu sou espírita. E eu frequento o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a Mansão do Caminho. Meus irmãos, eu não vi um estremecer na face do pastor. Eu não vi um olhar desconfiado do pastor. Ele me estendeu a mão e apertou a mão ainda mais forte. E disse: seja bem-vinda, venha quando você quiser. Porque somos irmãos. Não há espaço para intolerância. Às vezes a gente se difere, se separa tanto, coloca até no vocabulário o preconceito. Existem palavras, existem formas que nós nos expressamos que demonstram um preconceito e que nós não imaginamos o quanto isso carrega a dor para o outro. Estávamos num momento que para nós também foi de grande emoção, reunidos com irmãos daqui do Brasil e de fora do Brasil, num estudo que estamos a desempenhar juntos, e estudando, lemos um trecho da Gênese que fala sobre a reencarnação. O quanto a reencarnação não dá espaço para o preconceito. O quanto a reencarnação é o reforço da liberdade, da igualdade, da fraternidade. O quanto a reencarnação é a justiça. Então, quando se fala de que não há espaço para o preconceito, isso fala alto dentro de nós, porque de alguma forma, ou atuamos como aqueles que têm uma marca mais forte de preconceito, ou atuamos como aqueles também que sofrem esse preconceito. E, irmãos queridos, ouvindo aqueles relatos, nós fomos nos emocionando. E observamos algo muito interessante. É um grupo bastante eclético, tanto, como dissemos, com pessoas daqui do Brasil quanto fora do Brasil, com diferentes histórias. O que nos une é a doutrina dos espíritos, em termos de que até agora nós identificamos, mas a cada encontro nós identificamos um pouco mais que nós temos de parceria, de afinidade, de simpatia. Mas como ali dentro, as mulheres que se expressaram
expressaram o preconceito do qual sofreram. Quanto é forte isso ainda? O quanto, em pleno século da atualidade, como nós estamos a viver, aquelas mulheres ali falavam e eu me emocionava por entender o que elas estavam expressando. Uma dizendo do preconceito dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita. Com o espaço que a mulher possui. Outra falava sobre o preconceito entre amigos. Dela ter feito uma eleição de cuidado do seu lar, da sua família, e as pessoas criticarem ela. Trazerem um preconceito para com ela por causa desta sua eleição de ser mãe, de ser cuidadora do lar. Olha o quanto o nosso orgulho e o nosso egoísmo, eles nos afastam de oportunidades grandiosas na convivência para com o outro. Eu me emocionava a cada relato. E quando chegou ao final, a conclusão que foi feita é que todos nós, independente do ponto em que nós estejamos no planeta Terra, nós somos seres humanos. Independente da cor com a qual nós tivemos a experiência nesta reencarnação, independente da sexualidade, independente da condição social, do saber que se tenha, da limitação, nós somos seres humanos, somos espíritos, somos irmãos. E estamos para juntos, dando as mãos, abraçarmos-nos uns aos outros, porque foi assim que Jesus nos ensinou. No livro Vidas Vazias, o Espírito Joana de Ângeles diz, é o Evangelho de Jesus, o roteiro seguro para a vivência desta tolerância. É no Evangelho dele que aprendemos a respeitar as diferenças, tolerando estas diferenças. No livro Luz Acima, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, encontramos uma rápida história em que Jesus estava caminhando com os discípulos e que estavam ali todos eles, de repente os grupinhos iam sendo formados e Judas mostra. Olha, mestre, está vendo como eles se distanciam de mim? Como eles separam os grupos? Eles não gostam de mim. E Jesus, à medida que ia caminhando, ia dizendo, não, Judas, não é isso, observe. E tentava trazer uma outra forma de observação. Cansados de muito andar, eis que eles encontram um poço, um local de água. E Judas vai à frente, corre à frente de todo mundo, se debruça e começa a sorver da água. O que acontece naquela reserva mínima de água? O movimento de Judas faz com que a água que estava límpida fique barrenta por causa da areia da base que vem à tona. E a água que dava para beber não servia mais. E Jesus percebe Judas. A sua intempestividade, a sua condição afoita na personalidade. É uma lição que Jesus traz para Judas. Mas há uma lição também para os discípulos. Porque eles se afastam de Judas por Judas ter uma característica peculiar. Por Judas ser intempestivo. Por ele querer que Jesus tome das armas para poder vir a construção do reino, que era a promessa de Jesus. Havia também um olhar de preconceito dos discípulos para com Judas. Mas Jesus colocou todos no mesmo colégio apostólico para nos ensinar que as diferenças se complementam. Que João só é João porque aprendeu com Judas, com Pedro, com Tiago, com Tomé. E assim cada um deles. Porque em que pesem eles serem espíritos com um certo patamar de história, aquela reencarnação tinha uma crucial importância de viverem ao lado do Messias e entre eles, apóstolos do Cristo, para o alcance de um propósito, de uma mensagem da Boa Nova, de uma construção que adivinha como proposta de crescimento. O Evangelho de Jesus é este guia orientador. Porque para Jesus não há condições, para Jesus não há privilégios. Ele esteve diante dos leprosos, ele esteve presente com as mulheres que estavam equivocadas, esteve presente diante dos homens equivocados, esteve presente entre aqueles que nada acreditavam,
que apresentavam a subjugação, a sua proposta de perdão, de amor, que riam, faziam sarcasmos da tua mensagem, mas para todos, sem exceção, ele sempre é o mesmo. Ele é sempre Jesus, o amigo de todas as horas, sem julgamento, que compreende quem nós somos e respeita o nosso estágio de evolução, respeita as nossas escolhas e nos propõe sempre condições, dentro do seu amor mavioso, de sermos melhores, de apresentarmos algo melhor dentro desta proposta da Boa Nova, que é renovadora. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não conseguimos inscrever o reino dos céus dentro de nós. Não conseguimos construir o reino dos céus dentro de nós. Porque os próximos, mais próximos, também são objeto de afeto dos escribas e dos fariseus. Cabe-nos, como cristãos, fazermos o algo mais. E o algo mais está em amar, mas amar ainda mais. Amar com tolerância, amar com misericórdia, amar com compreensão. Amar com respeito, amar concedendo oportunidade. Amar percebendo o momento de falar. Tolerar, entendendo o compasso, o ritmo, a história do outro, sem que isso comprometa o sentimento que deveríamos engrandecer em nós, para que tudo possa ser uma grande expressão da solidariedade. Para finalizar a nossa fala, as palavras de Jesus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Que ele nos abençoe e que nos proteja sempre. Assim está acontecendo a 33ª Semana Espírita de Nazaré. Tema central de 2020, Jesus, o educador de almas. Nazaré, uma cidade situada no recôncavo do estado da Bahia, conhecida popularmente como Nazaré das Farinhas, abrigando esse evento há 33 anos. Aqui nesse canal do YouTube, SEJP, gentilmente cedido pelos nossos irmãos da Sociedade Espírita José Petitinga, da circunvizinha e amável cidade de Santo Antônio de Jesus. Luziane, a singeleza da sua expressão, a suavidade como você toca as nossas almas, é fabuloso. O convite à reflexão que você nos trouxe, ele se eterniza, eu tenho certeza, em cada um de nós, para que no nosso dia a dia estejamos sempre nos lembrando da mensagem que você nos traz. O Cristo contigo, trazendo exemplo vivo para todos nós. Que Jesus, essa luz fabulosa, essa tolerância universal para conosco, esteja guiando os teus passos, os teus caminhos, fazendo com que estejamos sempre desfrutando da convivência de tão bela alma. Jesus, que te abençoe pela tua participação nesse evento. Nós queremos lembrar você, amigo e irmão internauta, que esta 33ª Semana Espírita de Nazaré é um evento organizado pela UENA, União Espírita Nazarena, com apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia e da Sociedade Espírita José Petitinga. Queremos que você fique mais um pouquinho conosco, Luziane, porque a prece final ficará a seu cargo. Nós queremos também lembrar a todos os presentes conosco aqui nesse canal de interatividade, que à noite de amanhã, o
O palestrante será Paulo de Tarso, com o tema A importância de Jesus na família. Portanto, estejamos aqui amanhã, a partir das 19 horas. 19 horas em ponto, a gente está começando. E durante o transcorrer das palestras, vamos registrar os nossos likes, vamos aproveitar para fazer a nossa inscrição no canal, e estarmos juntos nessa jornada de evolução, de maior conhecimento a respeito da doutrina espírita, mais conhecimento da vida. A interpretação da palavra tolerância sofre modificações de acordo com as necessidades históricas e sociais que surgem a cada período das vivências humanas, sem, contudo, deixar de admitir que o verdadeiro sentido anunciado por Jesus jamais será esquecido quando enaltece o sentimento fraterno da indulgência a ser transmitido para todos os semelhantes. Infelizmente, porém, reconhecemos que o mundo carece ainda de maior solidariedade entre os homens, singularmente entre as suas crenças. As guerras religiosas entre os povos contrariam a vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Com esse pensamento, convidamos a palestrante da noite, nossa querida Luziane Bahia, para proferir a prece final. Gratidão, Cristóvão, pelas suas palavras, de tanto amor, de tanto afeto. Amigo de todas as horas, irmão maior, nossos corações se apresentam diante de vós e somos como nós somos. Porque diante da tua realidade, nós conseguimos nos apresentar sem qualquer tipo de disfarce, porque a tua misericórdia é tão ampla que é como se estivesse a nos dizer que entende as nossas anfractuosidades, as nossas imperfeições, as nossas dores. Porque como bom pastor que é, o grande mote e objetivo é conduzir todas as ovelhas. E nós, Senhor, diante das imperfeições que compõem o nosso interior, as nossas realidades, apresentamo-nos nesta transparência, porque temos a certeza do teu olhar fraternal sobre nós, da ausência de julgamento, e que diante de toda a naturalidade irá nos apresentar o seu amor que é inesgotável. Vai nos relembrar o teu evangelho, que é um hino e um roteiro que são reiterados constantemente em nossos corações, nos fazendo perceber que o grande sentido da vida é viver este sentimento maior chamado amor. Mas transparente que somos diante de vós, o Senhor também enxerga a beleza dos nossos talentos, a grandiosidade das virtudes que já nutrimos e nos incentiva a trabalharmos na tua vinha, a sermos os trabalhadores da última hora e sorvermos o líquido precioso da nossa transformação. Porque é o que de mais salutar podemos trazer para nós mesmos e, consequentemente, para todos aqueles com os quais convivemos. Porque quando qualquer um de nós se transforma e empreende os esforços nesta conquista, há um movimento para que todos também sejam estimulados por esta vitória. Assim sendo, Mestre,
enxergando-nos na nossa realidade mais íntima, debruça sobre cada um de nós as tuas bênçãos, as bênçãos do teu amor, da tua paz, da tua luz, reconfortando os nossos corações, esclarecendo-nos as mentes e permitindo que a coragem, o bom ânimo, a fé sejam intensificados nestes dias tão desafiadores. Colocamos-nos a postos, Senhor, mesmo diante das nossas imperfeições, para como ovelhas, participantes deste rebanho, que sejamos acolhidos, pertencentes a esta identidade crística, para que os projetos de amor, de construção, de trabalho, sejam intensificados em cada um de nós. Fica conosco, Mestre. Somos imensamente gratos pela tua presença conosco, no lar de cada um de nós. Abençoa a Semana Espírita da cidade de Nazaré, a todos aqueles que farão parte deste momento, destes ensinamentos, destas reflexões. Assim seja. Nós gostaríamos de agradecer aos irmãos da União Espírita de Nazaré, agradecer aos nossos irmãos da Sociedade Espírita José Pititinga, a você, Cristóvão, a todos os nossos irmãos aí da região tão querida, que nós sentimos tanta saudade, que guardamos aqui no coração, e também aos nossos irmãos que estiveram aqui conosco, que colocaram, que participaram, que estiveram acompanhando, que estiveram vinculados nesta noite de Jesus. Muito obrigada a todos. Assim está acontecendo a 33ª Semana Espírita de Nazaré. Tema central de 2020, Jesus, o Educador de Almas. Mais uma vez, estamos renovando o convite para amanhã nos encontrarmos aqui a partir das 19 horas, quando teremos a participação do palestrante Paulo de Tarso com o tema A Importância de Jesus na Família. Contamos com a sua presença. Agradecimento mais uma vez à Sociedade Espírita José Pititinga por abrigar nessa sua plataforma de entretenimento, uma plataforma que divulga e leva através do canal SEJP no YouTube para o mundo tudo de belo que acontece na doutrina espírita. A você, amigo internauta, receba o nosso abraço virtual com um afago caloroso nesse coração de cada um de vocês. Amanhã, a partir das 19 horas, acontecerá a terceira noite desse evento, que se estenderá até a próxima sexta-feira, dia 7. Até amanhã, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. 33ª Semana Espírita de Nazaré. Jesus, o Educador de Almas.